Em 2025 eu comecei o meu canal, mas logo eu entendi que o pessoal tá mais interessado em ver dancinha e meme do que aprender sobre si. E se fosse pra ganhar dinheiro com dancinha, eu tava ferrado. Sendo honesto com vocês, isso me deixou um pouco frustrado. Por isso até dei uma parada com os vídeos que estava fazendo. Mas por causa de comentários como esse e esse, me fez entender que tudo isso realmente tá fazendo sentido pra algumas pessoas. E foi isso que me fez pensar, pô, mas foi por isso que eu comecei mesmo. Fiquei pensando por muito tempo. Tá, mas como eu devo abordar os conteúdos então? E não cheguei a lugar nenhum. Fiquei um mês sem postar nada, pensando em como poderia pôr mais a minha essência nos vídeos. Gosto de ensinar, mas meus vídeos estavam sérios demais. Decidi ser um pouco mais eu pra vocês. Nesse mês que eu fiquei parado, também comecei a trabalhar com edição, então vou colocar tudo de mim aqui. Era um dia comum. Tinha acordado cedo para ir trabalhar e recebi uma mensagem de uma pessoa. Boa tarde, Yuri. Você trabalha com reprogramação de crenças limitantes? E bom, se você está buscando expandir a consciência, isso é um passo que todos vão passar. Então disse que sim e ficamos conversando um pouco. Enquanto conversava, recebi um sinal. Não era para eu parar de postar. E conversando com ele, parece que todas as peças se juntaram. E isso me trouxe até aqui. Então vamos lá, nosso primeiro vídeo de 2026, vamos falar sobre crenças limitantes. Primeiro eu gostaria de falar como elas surgem e como o medo mantém elas vivas. E o mais importante é você entender que ela não aparece na nossa vida batendo na sua porta e falando assim, olha, eu sou uma crença limitante. Ela aparece da seguinte maneira, com as seguintes frases. A pessoa pode dizer, isso é a vida, mas isso é óbvio, é assim que as coisas funcionam, as coisas sempre foram assim. Então esses tipos de comentário, eles tendem a esconder uma crença limitante dentro da pessoa. Elas se formam a partir de experiências passadas, educação e ambiente. Funcionam como programas mentais automáticos, muitas vezes inconscientes. Influenciam decisões, comportamentos e a forma de ver a si mesmo e o mundo. Quando não questionadas, travam crescimento, dinheiro, relações e propósito. Tá? Hoje eu vou falar então sobre 5 delas, tá? Existem mais, existem outros tipos. Se você procurar com outras pessoas, talvez elas apareçam com nomes diferentes do que eu vou passar aqui, mas é só para vocês terem uma ideia e para vocês terem um pouco mais de consciência sobre o que elas são, como elas funcionam, quais são as frases que escondem esses tipos de crença, tá? O que vocês podem ter passado na infância que trouxeram esse tipo de trauma para vocês. Beleza? Então hoje a gente vai falar sobre 5 tipos: crença da incapacidade, crença da rejeição ou abandono, crença da identidade fixa, crença da falta de controle e a crença da escassez. E essa última ela tende a ser a mais comum, tá? De todas, uma bem difícil de lidar, porque ela envolve muitos pontos e muitos ângulos diferentes que você precisa enxergar e coisas que você precisa desenvolver no seu dia a dia e seus novos hábitos. Então fica até o final se você quiser saber como elas funcionam e se você quiser passar por elas com mais facilidade. Número 1, crença da incapacidade. O que essas pessoas tendem a falar? Eu não sou bom o suficiente. Isso não é pra mim. Eu não consigo. Outros conseguem, mas eu não. É melhor nem tentar. Como essa crença surge? Ela surge na infância com críticas constantes, falta de incentivo ou comparação com os outros, uma ou duas tentativas que deram errado e viraram identidade, ou ambientes onde errar te fazia ser punido. A mente aprende, tentar dói e evitar protege. Tá? Então o medo por trás dessa crença, ele é literalmente isso. Ele na vida adulta, ele te impede de tentar fazer as coisas porque você tem o medo de errar. E esse medo de errar impede com que você haja, tá? Então, Yuri, como que eu posso ressignificar essa crença? Como que eu posso passar por cima disso para me tornar uma pessoa melhor? Você tem que trocar a sua mentalidade do eu não consigo para o que eu posso fazer para que eu consiga fazer isso. Então, é só isso. Gente, eu falei isso para a pessoa que me motivou a fazer esse vídeo também e eu vou falar para todos vocês. Na palavra já está escrito, são crenças limitantes. Então o que você precisa fazer para trocar isso? Você precisa trocar as suas crenças. E primeiro você precisa entender o que é uma crença, tá? A partir do momento que você entende isso, você traz para sua consciência, você traz para a luz, para sua realidade, fica mais fácil de você entender onde ela surgiu, o que no seu passado te afetou tanto para que hoje em dia você tenha esse tipo de resultado que está prejudicando a sua vida e te impedindo de dar o próximo passo. Entendeu? Eu já tive essa crença também, e eu acho que o que me ajudou muito a perder essa crença foi ir para a academia, tá? Na academia eu tinha muito aquela mentalidade de tipo assim, não, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, ficava muito, muito assim. E aí conforme eu fui progredindo as cargas e também eu fui vendo que eu tinha capacidade de fazer coisas novas, né, que fugiam do meu controle, eu fui entendendo que eu era capaz sim. E aí eu perdi aquela mentalidade de eu não consigo e comecei a ter uma autoconfiança maior,
né? Eu comecei a acreditar que eu conseguia fazer as coisas, que eu conseguia levantar aquele peso, que eu conseguia correr, que eu conseguia falar com as pessoas, que eu conseguia ter autoridade, né? Então, você precisa achar na sua vida algo, algum hábito que te tire dessa frequência onde você está e te leve para uma frequência mais alta, para que você entenda que você realmente pode sim fazer as coisas. E as coisas que te disseram no seu passado, que fizeram você ser assim hoje em dia, já não se adequam mais à pessoa que você é agora. Tá? Vamos pro número 2. A número 2 é a crença da rejeição ou do abandono. Eu também já sofri muito, muito, muito mesmo com essa crença, porque não sei se vocês sabem, eu não conheci o meu pai biológico quando eu era criança, né? Então isso, se você já passou por alguma experiência nesse sentido, de não conhecer o pai biológico, ou a mãe biológica, ou as pessoas que te criaram, te largaram de alguma forma, você tende a carregar essa crença com você, tá? Frases que essa crença diz. Se eu falar o que eu penso, as pessoas vão embora. Eu preciso agradar. Não posso decepcionar. Fico melhor quieto. É melhor isso do que ficar só. Como ela surge? Abandono real ou emocional na infância. Amor condicionado. Só é amado se se comportar. Crescer tendo que cuidar emocionalmente dos outros. Rejeições repetidas, não elaboradas. A mente aprende. Ser eu mesmo é perigoso. O medo por trás é o medo de ficar sozinho. Tá? Então, o que que isso como que eu desenvolvo essa crença, tá? Se você teve pais ausentes, ou se mesmo que você teve pais presentes que foram emocionalmente ausentes com você, você pode carregar essa crença, tá? Se os seus pais eles tendiam a falar muito pra você, tipo assim, ah, meu filho não dá trabalho nenhum. E aí a sua criança interior aprende que você só vai ser amado se você não der trabalho. E se você cresce com essa crença, na vida adulta você continua fazendo as coisas e tomando decisões inconscientemente, porque você tem essa crença instalada dentro de você, tá? Quando eu falo inconscientemente, eu preciso que vocês entendam isso. O inconsciente, ele é um conjunto de experiências que você se formou quando você era criança, tá? Essa é a definição de Freud, né? O pai da psicanálise sobre o inconsciente. É o conjunto de experiências que você teve na infância, tá? Eles moldam um certo padrão da sua vida e quando você vira adulto, você começa começa a tomar decisões baseado nessas experiências que você teve quando você era criança. Então, se nessa crença do abandono, né? Você carrega, tipo assim, pô, eu só vou. Bati a perna. Você carrega, tipo, pô, eu só vou ser amado se eu for. É, se eu não der trabalho para as pessoas, tá? Então, na minha experiência mesmo, eu cresci escutando bastante que eu não dava trabalho, né? Que eu era uma criança que não dava trabalho. Então, inconscientemente, aquilo fez eu entender que eu só seria amado se eu não desse trabalho. E o que que isso gerou na minha adolescência, na minha vida adulta? Me gerou relacionamentos tóxicos, onde eu me sacrificava, fazia coisas que eu não queria fazer porque eu queria agradar as outras pessoas, né? E isso gera um ciclo vicioso, destrutivo, porque você chega lá na frente e você vê que você meio que não fez nada por você, você fez as coisas pelos outros. E aí chega um momento em que você precisa de ajuda e as pessoas não agem com a reciprocidade, sabe? Elas não se entregam da mesma forma que você se entregou por elas. E por que que isso acontece? Porque você atraiu pessoas baseado naquilo que você era. Então, se eu sou uma pessoa carente, eu vou atrair pessoas que reforçam o meu estado de carência. Então, a forma de ressignificar essa crença, eu já tenho vídeos assim no canal, tá? Que é abandonar pessoas, aprender a dizer não. Tudo isso envolve você a superar essa crença de abandono. É você entender, você traçar limites para si. Você fala assim, não, eu só vou até aqui. A partir daqui, isso já não me pertence, isso já não faz sentido com o que eu quero, não faz sentido com as minhas prioridades, tá? Então, a ressignificação dessa crença envolve você traçar esse limite de até onde você vá de até onde você vai. E você não pode ter medo de desagradar as outras pessoas e falar um não quando for necessário. Número 3. Crença na identidade fixa. Frases que essa crença diz. Eu sou assim, sempre fui desse jeito. Agora não muda mais. Isso faz parte da minha personalidade. Como ela surge? Rótulos recebidos cedo. O tímido, o rebelde, o problemático. Reconhecimento por um papel específico. Medo de decepcionar quem espera que você continue igual. Apego à própria história. A mente aprende. Mudar é perigoso. E o medo por trás é o medo de morrer simbolicamente. Tá? Ah, Yuri, mas como que eu ressignifico essa minha crença então? Gente, eu já falei antes e vou falar de novo.
Esse livro aqui é muito importante que você leia. Ele fala exatamente sobre isso. Sobre mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. Pessoas que entendem que podem mudar e pessoas que têm a mentalidade que acreditam que nasceram de um jeito e vão morrer de outro, tá? Existem vários livros que podem ajudar vocês nesse processo de entender que vocês conseguem mudar, que vocês conseguem evoluir, que vocês conseguem ser diferente do que vocês eram no passado. Tá? Você não precisa aceitar aquilo que foi passado para você pelas pessoas que te ensinaram, pelas pessoas que te doutrinaram, pelas religiões que cagaram no seu ouvido, e por diversas outras coisas que te influenciaram a ser a pessoa que você é hoje. Tá? Se você tomou a decisão hoje que para você já chega, que você não quer mais ser desse jeito, você pode mudar. Existe a possibilidade. Se uma pessoa consegue, se eu conseguir, você também consegue. Tá? A diferença tá entre as pessoas que querem realmente estudar, fazer alguma coisa para sair do lugar de onde elas estão e ir para um lugar diferente, né? Então você precisa separar a pessoa que você foi da pessoa que você quer se tornar. Número 4, crença da impotência ou falta de controle. Frases que essa crença diz: nada depende de mim, sempre dá errado, o mundo tá contra mim, não adianta tentar. É culpa do sistema, do governo, das pessoas. Como ela surge? Pais controladores, ambientes onde a pessoa nunca decidia nada, fracassos repetidos sem reflexão, responsabilidades grandes demais, cedo demais, tá? Geralmente são pessoas que tiveram que assumir a responsabilidade de adulto muito cedo dentro de casa. A mente aprende. Se não depende de mim, não é culpa minha. E o medo por trás é o medo de assumir a responsabilidade. Como que eu ressignifico isso, Yuri? Tem vídeo no canal também. Assiste o vídeo do locus de controle. Se você pensa desse jeito, se você tem essa crença, você está no locus externo. Das crenças que eu falei até agora, essa daqui foi a que menos me afetou, tá? Essa foi a com que eu menos tive trabalho para lidar, mas eu sei sim que tem pessoas que sofrem muito com isso, pessoas que eu conheço, que são próximas de mim também têm esse tipo de problema. Então, o que você precisa fazer é trazer para consciência. Você tem que entender que a sua história, ela não depende de terceiros, ela não depende de outra pessoa, ela não depende do governo, não depende das regras do país onde você mora, ela depende simples e unicamente da sua decisão de se tornar um criador. Criar aquilo que você deseja, criar seu próprio conteúdo, sua própria empresa, ter a coragem para expor as suas decisões, as suas opiniões, de forma aberta, sem se importar se outras pessoas vão discordar de você ou não. Então, a forma de ressignificar essa crença é, de novo, saia do locus externo, vá para o locus interno. Se você não sabe o que é isso, eu vou deixar o vídeo do locus de controle aí na descrição também, tá bom? Número 5, e a mais braba de todas, a mais chata de todas de lidar, a crença da escassez. Frases que essa crença diz: o dinheiro é difícil, sempre falta, não posso gastar, isso é arriscado demais, vai dar errado. Como ela surge? Crescer em ambientes de sobrevivência, pais ansiosos com dinheiro, perdas financeiras traumáticas, falta de segurança emocional. A mente aprende. Faltar dói. Evitar é sobreviver. O medo por trás é o medo de perder a segurança e voltar a sofrer, tá? Por isso que mesmo quando... Vou pegar mais café, peraí. Por isso que mesmo quando você começa a ganhar mais, você não se, tipo assim, você dá um jeito de gastar o seu dinheiro, seu carro quebra, você quebra a perna, alguém da sua família fica doente, alguém te pede dinheiro emprestado, você não sabe falar não, você vai lá e empresta, tá? Sempre que você ganha um dinheiro a mais, o seu cérebro vai fazer com que você gaste aquele dinheiro, por quê? Para reforçar a crença de escassez que você carrega junto com você. Lembra que eu sempre falo no canal? O universo, ele é justo, tá? Ele é justo. Ele atrai coisas que reforçam aquilo que você é, tá? O universo não te dá aquilo que você quer, ele te dá aquilo que você é, tá? As crenças que você carrega dentro de você. Se você carrega a crença de escassez, não importa se você ganhar 1 milhão por mês, e se você tiver essa crença, você vai gastar esse 1 milhão por mês e vai fazer parecer pouco, tá? Eu não vou falar sobre física quântica, eu não vou falar sobre o porquê que as coisas acontecem na sua vida, tipo, por que seu carro quebra, por que acontece uma doença, alguma coisa assim, porque eu já decidi que eu não vou mais falar sobre isso nas redes sociais, tá bom? Então eu vou falar de uma forma bem simples para vocês entenderem, tá? Escassez, ela não mora no bolso, ela mora na sua memória, tá? Eu conheci pessoas que ganham 600 mil ienes por mês e gasta tudo, tudo
mesmo, e ainda pede dinheiro no final do mês emprestado, tá? Sendo que o salário médio aqui de uma pessoa que trabalha em fábrica, mais ou menos, ele varia de 200 a 350 mil, tá? Essa pessoa que eu conheci, ela ganhava 600, 700 mil por mês, e ela tinha a crença de escassez dentro dela, gastava tudo em patinco, tá? Então ela fazia coisas para que ela conseguisse gastar todo o dinheiro dela. E quando recebia um bônus de 300 mil, ela ganhava 1 milhão no mês, e ainda assim ela gastava o mesmo tanto, tá? Então quanto mais você ganha, mais você vai gastar. Isso porque você tem a síndrome de escassez dentro de você, tá? Ela tá rodando dentro do seu sistema. E o que você precisa fazer? Mudar a crença, tá? Então, como reverter essa crença, Yuri? O nome já tá aí, escassez. Como você reverte a escassez? Construindo, tá? O que você vai fazer então? Você pode começar a investir, por exemplo. Investe 10% de tudo aquilo que você ganha. Eu vou pegar um livro para vocês, espera aí. Tá aqui, ó. Fica mais uma recomendação para vocês, O Homem Mais Rico da Babilônia. Eu já li esse livro umas 3 vezes, já devo ter escutado o audiobook dele também várias vezes. E eu confesso para vocês que das primeiras vezes que eu li e eu falei assim, ah, legal, mais um livro para conta, né? E ano passado eu li esse livro e eu falei assim, pô, eu vou realmente praticar as coisas que tá escrito nesse livro. E a minha, eu também, né, fui muito afetado pela crença da escassez, né? E depois que eu li e comecei a praticar as coisas que estão escritas nesse livro, eu vi que aquele dinheiro que eu investia, mesmo que fosse pouco na época, ele começava a trabalhar para mim enquanto eu estava dormindo. Então eu não sou mais escasso, tá? Eu não sou mais improdutivo. Agora eu tenho dinheiro que trabalha para mim, né? Não é muito dinheiro no início, não é muito dinheiro, mas conforme o tempo vai passando e os juros vão correndo, você vai ver que o seu patrimônio vai começar a crescer. E aí você vai reforçar a crença de que sim, você consegue mudar, tá? Você não precisa mais carregar aquele sentimento de sobrevivência, tá? E eu fiz isso até como uma forma de me proteger de mim mesmo, porque eu tinha dificuldade para gerir meu dinheiro, tá? Mesmo ganhando bem, eu nunca consegui gerir o meu dinheiro com eficiência. Então o que eu fiz? Para me proteger de mim mesmo, eu apliquei a regra básica que ele ensina nesse livro, que é 10% de tudo que você ganhar não te pertence. Pertence ao seu eu do futuro. Então, o que eu fiz? 10% de tudo que eu ganhava eu mandava para o Brasil, tá? Eu fingia que aquele dinheiro não era meu. E eu me virava com os 90% que sobrava. Era como se aqueles 10% já não fizesse parte do meu salário. Tá? Então, toda crença limitante, ela existe para evitar uma dor emocional que ela ainda não está resolvida dentro de você, tá? Você precisa entender que ela serviu para você no seu passado, mas hoje, já que você busca a expansão e busca a mudança, ela já não te serve mais. Essas crenças que eu falei, elas foram abordadas de uma forma bem ampla, porque na verdade cada uma delas daria um vídeo só delas, tá? Então foi meio que um resumão para que vocês consigam entender e trazer para a consciência de vocês que, tipo assim, falar, essa frase, eu costumo falar essa frase, então o que eu posso fazer para ser diferente ou me livrar dessa âncora que está me puxando para baixo, tá? O que eu posso fazer? Esse foi um vídeo para te ajudar a entender o que você carrega dentro de você. E esse foi também um sinal para que você entenda que você pode mudar, você pode ser diferente. Tá? Se vocês quiserem aí, é só mandar nos comentários sobre o que vocês querem que eu faça o próximo vídeo, sobre o que vocês querem que eu fale. Então manda aí suas perguntas. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo explicando uma por uma também, um vídeo de cada uma, eu crio uma série sobre crenças limitantes, né? E vamos pra cima. É isso daí mesmo, tá? Parabéns para você que tá buscando evoluir aí e crescer. Tá? Então, se esse conteúdo te ajudou a se enxergar melhor, te ajudou a passar por esse processo que está passando, ou deu um estalo na sua mente, ou te trouxe uma luz de alguma forma, vou pedir para que você se inscreva nesse canal aqui, tá? Eu vou voltar com tudo em 2026, eu fiquei um mês sem postar, mas é porque eu tava me decidindo e tentando achar qual seria o melhor formato para entregar conteúdo para vocês, tá bom? Fiquem com Deus aí, estejam sempre protegidos e até a próxima.